Boa tarde, meu Brasil varonil. Eu sou Alfredo Novaes e estou aqui com meu parceiro Augusto Falvel, diretamente dos estúdios da Sebrascan em Alphaville. Aí sim, E começando o quê, Bill? nosso resenha aduaneira. Primeiro episódio foi pro ar, hein? Até que enfim, né? Até que enfim. Cara, mas não é também para ser fácil assistir a coisa, né, cara? Mas o importante é que aconteceu, né? O importante que aconteceu hoje, dia 30 de novembro do ano de 2023. Fica gravado e anota aí que hoje vai ser um marco na história aduaneira. Ó, E num dia marcante, né? Cante, Né? cara. O dia Num dia que o direito aduaneiro tá sangrando. tá sangrando, a galera desesperada, pessoal, os operadores do comércio exterior. Cara, Os grupos hoje, né? O assunto é quem parametrizou, quem deu vermelho, como é que tá? A mercadoria parou, não parou? Como é que tá? mesmo com o aviso da Receita Federal. Conta um pouquinho da história para o pessoal entender o que está acontecendo hoje. Então, vamos lá. É, Tudo começou. tudo começou com. Fala um pouquinho da greve, fala um pouquinho do bônus de É, produtividade. tudo começou com os nossos colegas da Receita Federal do Brasil, onde vou ser bem prático, a doutora é mais técnico que eu vou na visão do empresário, tá? É, calma. E aí, os fiscais, eles combinaram com o governo, do governo Temer, foi isso? Do É, governo um bônus de produtividade. ou seja, Ou seja, multou, ganhou. mais Quanto mais multa, canetou, mais no mais bolso. falei. É. Eu falo, né? O governo não cumpriu, né? O governo cumpriu. O governo não cumpriu. E aí passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro, chegou agora o governo Lula e os fiscais da Receita Federal do Brasil falaram, tá, e aí, cadê o Pavarotti que não cantou ainda? Importante a gente só fazer uma retrospectiva, independente dos governos anteriores, a greve sempre existiu. Na Sim, verdade, todos os governos descumpriram. Então, esse movimento grevista que a gente está vendo hoje, nós tivemos no ano passado, independente de sim, governo. sim. Tanto que a gente, lá na BN, nós já temos a premissa de sempre, meu, igual eu sou cara de Fórmula 1, igual eu sou equipe McLaren e o Lewis Hamilton, os íntimos, né? E aí, cara, a Ferrari que é a nossa concorrente lá, mas a Ferrari tem uma coisa que ela sempre tá. Quando tá em primeiro e segundo, entra o engenheiro no rádio e fala assim: tragam as crianças para casa. E o que significa isso? Bom, ninguém mexe nada, vem na bolinha de meia, tranquilo. E a gente procura isso na BN também. Cara, dá novembro, chega o mínimo possível de mercadoria. Vai chegar para a gente de novo lá em janeiro, porque vai porque, cara, infelizmente o Brasil é isso, se não é Receita Federal, é mapa, se não é mapa, é Anvisa. Mas é que, infelizmente, muita gente não consegue ter esse planejamento. E até em função dessa data festiva, né, de Natal, essas coisas, acaba tendo, inclusive, um volume maior de operações em função do final do ano. Muitas vezes o empresário ele espera o ano todo por esse momento para poder ter o melhor rendimento nas suas operações. E ele acaba muitas vezes dependendo dessa importação e dependendo desse time, para quê? Para que ele tenha tempo hábil de fazer o desembaraço e colocar as mercadorias previamente no mercado para poder aproveitar essas datas festivas. Acho que pode também conta aí, né, cara? Né? Porque o cara às vezes teve um atraso ou da produção, ou o navio que atrasou. A gente está vendo agora pelo climático, então é difícil passar pelo canal do Panamá, é difícil passar pelo canal de Suez. Então tem esses atrasos aí que às vezes A gente pode citar, inclusive, o que está acontecendo em Itajaí, né? tá já. Quer falar um pouquinho de Itajaí, o que aconteceu? Cara, durante o aninho, né? Conta aí você, pode Exatamente. falar que você que Eu eu sou posso falar o que eu fã. estou fazendo, eu posso falar das ações que eu estou tomando. Fala um pouquinho das dificuldades e eu falo das medidas jurídicas que foram tomadas, que estão sendo tomadas com esse desvio de carga, desses desvios de carga, inclusive para Imbituba, tem carga sumindo em Imbituba. Tem empresa que não consegue fazer o desembaraço porque não tem problema com a receita.
Tem problema lá com a concessionária, que não localiza a carga de importador. Tamanha a gravidade do problema. É por isso que eu só opero em Santos. Alô, Santos Sport, I love you. Sou muito barrista, parceiro do comércio exterior. Então, cara, todas as nossas importações a gente faz sempre por Santos, por ser, na verdade, o maior porto da América Latina. Os navios eles chegam primeiro em Santos, então tem a maior. Tem um pezinho na Vila Belmiro, né? Você sabia que o meu bisavô, Julien Fauvel, foi o primeiro goleiro do time do Santos? Como? O meu bisavô, Não. Julien Fauvel, foi o primeiro goleiro do time do Santos. Você acredita? É. Vai na Vila Belmiro. Nossa, isso é mentira. Não, mentira não. Mentira, vai dar processo aqui. Vamos processar. Isso que eu falo, não confia de advogado. Pode buscar aí, ó. Pode buscar aí. Julien Fauvel, primeiro goleiro do Santos, meu bisavô. E você sabe como é que eu descobri isso? Um dia ligaram lá em casa, morava em São Carlos ainda, queriam falar com algum parente do Julien Fauvel. Eu falei, eu sou bisneto, serve? É, pode ser, né? E falaram, olha, a gente está entrando em contato com a família, porque vai ter o centenário do time do Santos, e a gente queria localizar familiares, porque ele vai ser homenageado, porque ele foi o primeiro goleiro do Santos. Aí eu tive a oportunidade de ir até Santos, ir até a Vila Belmiro. Inclusive tem um museu na Vila Belmiro. Na época tinha um historiador muito famoso, chamava Guilherme Guarchi. Ele tinha inclusive Que ano foi isso? Foi no centenário, acho que foi 2012, se eu não me Tá. engano. E aí eu tive a oportunidade de descobrir que meu bisavô foi o primeiro goleiro do Santos. Ganhei uma camisa do Santos, agradeci, não vesti, agradeci como um bom flamenguista, educado. Hã? Ah, Não, ah, uma coisa é uma coisa, outra não. coisa é outra coisa. Sou grato, mas meu time de coração. Aliás, não vamos falar de futebol, não. Vamos voltar pro Comex. Mas por quê? Porque eu não quero falar de futebol. Porque o assunto é Comex, o assunto é canal vermelho. Se bem que a camiseta do meu time é preto e vermelho. Aí, tá vendo? Você quer falar de canal vermelho, então? Vamos falar de canal vermelho, então. A camisa do meu time, ela é vermelho, preta e branca. Não, então vamos falar um pouquinho de vermelho, então. O que está acontecendo hoje? Em função desse movimento grevista, o que a gente está acompanhando que hoje, especialmente no dia 30, o que a Receita informou oficialmente? Inclusive no site do sindicato tem essa informação. Que as mercadorias hoje teriam uma parametrização para o canal vermelho. Para quem está acompanhando agora e não entende um pouco da questão técnica, a parametrização, quando a mercadoria chega, o sistema da Receita Federal existem canais de parametrização, que seria uma forma, um procedimento como ela vai ser desembaraçada. Então, a gente tem o canal verde, que ela vai passar direto, tem o canal amarelo, teria uma conferência documental, teria o canal vermelho, que seria uma conferência física e documental, e tem o canal cinza, que é por essa parede aí. Que aí é. Acende a vela. Aí a gente tem um procedimento especial de fiscalização. A parametrização, em regra, ela tem que ter critério. Ela não pode ser aleatória. Então, como uma forma de reforçar a greve, hoje, oficialmente, é o dia da parametrização para o canal vermelho. Ou seja, tem que ser aleatório. Vamos lá, se a mercadoria, a Receita não vê problema no erro ou classificação, ou preço, ou peso, ela está ali em canal verde direto. Ou seja, liberou. Tá. Na verdade, a gente tem um sistema, né? Uma inteligência artificial da Receita Federal. Exatamente. O que a gente tem? Todo mundo pergunta, mas como que é parametrizado? O que determina isso? E aí que entra aquela que a gente fala lá atrás, né? Que a gente está falando aí há mais de anos, que é o tal do compliance aduaneiro. Ó, que palavra bonita. E aí todo mundo pergunta, mas o que é o compliance aduaneiro na prática? Primeiro, o compliance é estar em conformidade. Então, quando a gente fala de parametrização, ali começa o compliance. Por quê? Porque se você tiver em conformidade, quando a Receita Federal, no ato da parametrização, fizer o cruzamento de dados, ela já vai estar checando a tua conformidade. E é uma desconformidade que vai estar determinando os canais de parametrização. Ou seja, você já deu exemplo, classificação fiscal, país de origem, tem dumping, se não tem. Sabe que uma vez eu tomei um canal amarelo? Cara, eu fiquei puto da vida. Porque a gente importou uma carga de milho do Peru e era um A gênio. milha amarela. Combinou, combinou. E para completar, Porta Campari, tinha no bolo, cereja vermelha.
Não, É verde por fora, vermelho por dentro. não, fala sério agora, vai. E aí, o que aconteceu com essa mercadoria? O, a gente trouxe de avião, custo caro pra cacete. E aí chegou, a Receita parametrizou no canal amarelo, em Guarulhos. E coletar, né, a confusão toda, era final do ano, e estava rolando uma greve também. Também. Na mesma época não estava tão forte quanto essa. Agora que você analisando assim, já virando a parametrização e tal, mas estava difícil o contato, estava em operação tartaruga, né, como chama. Tartaruga. Mas, cara, são os termos que a gente tem por aqui, né, e tal, né? Padrão, operação padrão, fala. Bom. Fala o termo técnico, operação padrão. Cara, aí vira como é, apareceu tartaruga. Hum. Vai. Do advogado é bacana, do fiscal é bacana desse lado aqui, mas o importador que tá com a cara lá que é assim, tá, tartaruga em marcha lenta. E aí, o que aconteceu com isso? O fiscal parametrizou no canal amarelo. Cara, eu lembro disso até hoje. Eu tava. Por isso que eu gosto de trabalhar em São Paulo, pela proximidade. Tem qualquer coisa que precisa, eu mesmo, como dono da importadora, eu vou até lá, junto com o despachante, e falo assim, irmão, eu ponho pressão, porque alguém vai ter E que me. mostra os prejuízos, que Ah, mostra o prazo que a legislação prevê. porque não dá para esperar o contato simplesmente Sim. online e tal, O etc. que que é importante o pessoal saber? O lado do importador. Quais são os prejuízos que o importador tem? O que que o Ah, atraso no desembaraço impacta na não, tua conta? Imagina que você vai planilhar uma importação. Então, cara, esse caso, você vai calcular lá o teu frete, os seus tributos, toda a situação, teu free time, e aí acontece um atraso. Aonde que isso vai te impactar? cara, ele vai impactar desde a da formação do custo, porque eu estimei que a armazenagem do produto ela seria 10, ela virou 40, por exemplo. Pô, e aí, se for container, tem o demurrage, que é o aluguel do container. Então, que, tipo assim, que é caríssimo, porque Eles cobram de quanto em quanto tempo isso? depende do acordo que você tem. Mas, por exemplo, carga que a gente tem, traz rápido, a gente pode ficar com container por 10 dias, mais ou menos. E aí a gente tem 10 dias para devolver esse container para o navio, no caso, na prática aí, sendo bem prático para vocês. Porém, a partir do 11º dia, eles já cobram já entre 100 e US$ 150 o dia. E aí você pode desovar, né? Cara, você pode Aí desovar. vão começar os entraves Não, jurídicos. não, mas aí, não, aí dá uma confusão danada até para desovar. O armazém pode falar que não tem espaço e tal. Mas aí agora eu vou entrar com a questão jurídica. Os tribunais já entendem de forma pacificada que, solicitado o pedido de desove e havendo negativa, é possível buscar uma tutela jurisdicional para desova e estancar a cobrança da demurragem. Uhum. Não, bacana, bacana. Isso é bem interessante. Até- Aí eu vou aproveitar e vou falar mais uma. Quando a gente fala de problemas relacionados ao comércio exterior, ao direito aduaneiro, a demurra de armazenagem são dois pontos bem delicados. Quando você tem a discussão judicial envolvendo a demurragem, eu falo que é uma discussão muito ingrata para o importador, porque as teses defensivas são muito restritas. Agora, tem uma situação muito interessante que envolve a armazenagem. Você, como importador, você sabe quantas vezes você teve uma mercadoria direcionada para um armazém onde você não acertou previamente essa tabela. O que que acontece? Isso aí desculpa a palavra, Brasil, mas é um estupro coletivo. Por quê? Essa é a Explica palavra. por quê, para quem tá ouvindo, para Cara, entender como é que funciona isso. o que acontece? Geralmente a gente estamos aqui em Santos, então nós temos lá negociação com a Rodrimar, que é o terminal que fica em Santos, aí tem outro que é a Embraport, vários terminais que existem em Santos. E aí eu não tenho negociação com a Rodrimar, por exemplo. Nunca operou lá. Não cooperei lá, não tenho contrato com eles, nada. Por um acaso, o navio descarregou e a carga foi para lá sem o nosso consentimento e a gente vacilou Aí cai na tal da tabela pública. e a gente não direcionou essa carga, que dá para a gente direcionar. Falar assim, ó, quando chegar tem que vir para nossa carga, mas tem que ser para o nosso terminal. E aí você faz o prévio acerto com o terminal para poder ter a tabela especial. Exatamente. Tá. Quando não tem isso, cai na tabela pública.
E aí? E a tabela pública é o taxímetro que é em bandeira 50 e tipo que o cara. Aí imagina só, um taxímetro cujo metro não oferiu. Então o taxista ele coloca lá para o gosto dele. É a cara do Dr. Então Augusto. agora eu vou dar uma dica importante, hein? Anota aí, hein? Anota essa dica que eu vou te falar sobre armazenagem. O que que tem acontecido? Quando você tem uma situação dessa e você inicia uma negociação com um armazém, qual que é a desvantagem que você tem? Você precisa da carga. Ou seja, o armazém ele retém a tua carga como uma condição Mas aí de tá correto. pagamento. Fazer a É que ele, sequestradora na carga é que ele retém. toma lá da cá, ele fala assim, ó, devolve essa caneta aqui, ó. Você quer a tua caneta? Paga o que você deve. Não, mas eu preciso da minha caneta para poder fazer o cheque para te pagar. Paga o que você deve, faz o Pix. É mais ou menos isso. E aí o importador, ele acaba ficando refém dessa situação. Porque muitas vezes ele está diante de um valor abusivo, de um valor que inviabiliza toda a operação dele. No entanto, ele precisa daquela carga. Mas aí o que que eu faço? Muita gente pergunta: olha, eu posso pagar e depois pedir a restituição? É um caminho muito longo e difícil. Mas qual que é o caminho? Qual que é a solução? Quando você tem a retenção, a primeira coisa que você tem que buscar é descaracterizar a natureza jurídica do contrato de depósito. Por quê? O armazém, o que que legitima ele a reter a tua mercadoria? O contrato de depósito, está previsto no Código Civil, o direito de retenção. Agora, quando você traz essa discussão que o armazém ele está lá representando o poder público, ele é um concessionário, tá prestando um serviço Aham. que ele está lá representando uma concessão, a gente tem que trazer alguns princípios, que são princípios básicos do direito. Eu vou te falar dois: razoabilidade e proporcionalidade. Eu já vi muitos casos que o valor da armazenagem superava o valor da mercadoria. Sim. E não estou falando de casos isolados, não, estou falando de muitos casos. E mais, o Supremo Tribunal Federal, ele possui em súmulas e decisões, vou citar aqui a súmula 323, que ela envolve tributos, mas dá para ser aplicada nesse caso, que é a impossibilidade de usar a retenção como meio coercitivo de recebimento de valores. Ou seja, o cara não pode fazer de refém a mercadoria. Exatamente. Então, qual que é a Porque dica? ele entende português, viu? O juridiquês não pode colocar. Traduz, traduz. Traduz. SAP, pé. Então, qual que é a dica que eu dou aqui para que os importadores fiquem atentos diante de situações de abusividade aqui da armazenagem? Primeira situação, notifique o armazém para que, independente da discussão dos valores de armazenagem, que a sua mercadoria seja liberada e que ele não utilize a retenção da sua mercadoria como meio coercitivo de Até receber porque valores se ele retém a abusivos. mercadoria, a tabela continua rodando. Exatamente. Então, e aí, falando dos princípios constitucionais da cobrança abusiva, você tem a afronta à proporcionalidade e à razoabilidade. Não é proporcional um valor de armazenagem ser igual ou superior ao valor da mercadoria. Não é razoável que o armazém o utilize da retenção como um meio coercitivo para receber valores abusivos de É, tabela. e é tão E complicado. sabendo que teu concorrente que elegeu aquele armazém e caiu numa tabela especial, ele está lá no mesmo período pagando 10 vezes menos que você. Ah, cara, é surreal isso, porque eu tenho vários casos de um prejuízo grandioso com isso, mas grandioso mesmo. Tem um caso até que eu não te conhecia na época. Eu era juvenil do comércio exterior, e aí Viu? Viu? eu engoli essa que eu acho que eu devo pagar essa porra até hoje. Fez acordo, né? Cara, o que aconteceu? A gente importava na época, putz, sei lá, acho que isso aí foi uns 8 anos atrás, uma proteína, mais até, uma proteína de arroz. Tipo, Tipo whey protein, só como arroz protein. é arroz. Que sério que ele não estava, mano. Ai, meu Deus. Aí eu. Era em barro ou era em pó? Não, e pó. Aí você misturava no feijão?
Não, pode, conta, vai, pode contar. Pode contar. Você tá mais resenheiro que você é a parte séria. Eu tinha comido. Mas eu sou sério. Sempre tem que fazer Não, mas é sério. É que você tem que fazer feijoada de whey aí. Cara, e essa doeu. Hoje eu trouxe É, feijoada no almoço. sério? Não, hoje é quinta, feijoada. Não, eu trouxe de marmita Ah, no você trouxe de almoço. É, marmita. mas daí eu acabei, saí fazer uma confraternização com o pessoal, a gente foi aqui no Iguatemi, a gente acabou no restaurante, mas ficou aí Aí ficou. a feijoada para amanhã. Aí, Mas vai, nós vamos, continua lá com o whey de arroz. foi de arroz. Chamava Sunwater, uma marca. Mas aí aconteceu isso, chegou e por algum motivo foi direcionado para o Não, armazém sem essa negociação cara, prévia? o que que aconteceu? Esse daí foi aquela história. O urubu de cima vai cagando no urubu de baixo, velho. Tipo, Urubu é Flamengo, hein? cara, nós trouxemos essa proteína e a proteína ela precisa passar pela anuência da Anvisa antes de ir para a Receita. Mapa também ou não? Não, Não, só só avisa. a Anvisa. E aí, a nossa querida Anvisa estava em o quê? Greve? Greve, porque. Só que é Brasil, né, irmão? Pô. E, cara, a Anvisa demorou incríveis 2 meses para avaliar o nosso rótulo. E a carga parada Tem enrola. que ter um número de registro, né? Tem que ter uma avaliação. Cara, e aí a Anvisa pegou e falou assim: Ô, dona BN8, o seu rótulo está errado. Aí a gente estava errado, não. Não tá contendo esse dizer aqui. Deu perdimento, mandou reetiquetar. Eu falei, deixa eu reetiquetar aqui então, porque tipo, só isso a gente quer. Não, vai devolver. Não, sabe o que eles queriam? Ah. Iam estudar se iriam autorizar. Vai ficar muito bagunçado se eu contar um caso no meio? Vai. Tá, então acaba. Vai. Se iriam autorizar a devolução ou se iriam destruir a minha carga. Pela etiqueta. Cara, era a mercadoria ali tava te falando de quase R$ 2 milhões de mercadoria. E aí, pasme-se, a fiscal não analisava. Teve um dia que eu fui lá, cheguei na porta lá no prédio da Anvisa, lá em Santos, falei assim, eu quero falar com fulano de tal. Deu uma stalkeada na mulher, viu? Stalkeei quem que era ela, rede social, viu a foto dela e tal. Mandei uma mensagem para ela no Facebook, ela não me respondeu. E aí, o que eu peguei e fiz? Sentei na recepção da Anvisa e falei assim, eu só saio daqui quando eu Na hora que for ela me atender. atendido. E aí, E tava na greve. estava na greve. E aí eles não estavam atendendo, eles estavam trabalhando para São Tartaruga. Padrão. E aí, cara, o que aconteceu? Essa mulher, ela não saiu pelo fundo, não me atendeu, só que eu me liguei, né? Pai da penha, né, velho? Pô, fui na rua, encontrei a mulher na rua. Falei, senhora, Ela vai chamar a polícia. já ter chamado, porque, tipo, cara. Mas é o desespero do importador, velho. Porque, Sim. tipo, 3 meses com a mercadoria parada. E aí eu falei Podia ter assim, feito uma liminar. não te conhecia, por isso que você vai ver que a história vai ficar pior. Eu não devia nem ter contado, você vai ficar com uma raiva de mim ainda, como eu fui juvenil. Mas agora você aprendeu, né? Aprendi. Aprendi. Na dor, mas aprendi. A fiscal lá falou assim, ó, eu vou. Eu falei, ó, só me dá seu parecer, fala para mim devolver a mercadoria. Não vai pedir para incinerar que você vai acabar comigo mais ainda. Ela, tá bom, eu vou fazer isso. A cozinha, teu arroz. Vou cozinhar até a rua. Cara, liberou para a gente devolver para os Estados Unidos. Porém, todavia, entretanto, no terminal de importação é um, o terminal de exportação é outro. Você tinha, para entrar no Brasil, tinha que sair do país. Tinha que fazer uma devolução. A devolução. Quando chegou no terminal de importação, estavam faltando, falar que roubaram dentro do terminal. Roubaram dentro do terminal. 64 unidades De quantas? de milhares que tinha. Num país sério, falar, vamos atrás do ladrão que roubou dentro de uma zona alfandegada. Entendeu? No Brasil, sabe o que fizeram, Bill? Mandaram você. Multaram eu por falta de itens. Me multaram em 48 mil. Você foi roubado 2 vezes. E aí chegou o terminal ali,
toma a armazenagem da importação, toma da exportação, Mas devolveu? devolver a mercadoria. E essa. Você sabe qual que era a solução desse caso? Que é Hum, importante que todo mundo saiba o que acontece. hum. Quando eu falei para você que ela queria te interromper, desculpa, mas Não, mas é que é importante porque resolveria isso. Hoje, os tribunais entendem que casos como esse, que a devolução ao perdimento é uma medida extrema, que bastava uma simples reetiquetagem. E o caso que eu queria contar para vocês é exatamente um caso que aconteceu com a gente recentemente. O que que era? Ração. Só mudou o órgão. Em vez de ser Anvisa, era o mapa. Por quê? O que que a legislação exige? Que dentro da etiqueta da mercadoria importada você tenha o nome do fabricante. Uhum. E nesse caso, o que que aconteceu? O fabricante também era o distribuidor. Então, na etiqueta da embalagem dessa ração, não tinha fabricado e distribuído, tinha só distribuído por, que é o fabricante. Aham. O que que o órgão questionou? Olha, a legislação ela exige que você contenha na embalagem o endereço e os dados do fabricante. E aí foi colocado, olha, o fabricante e o distribuidor são a mesma empresa. Juntamos, inclusive, a localização do Google. E o que que ele fez? Não quero nem saber. Devolva a mercadoria ou eu vou mandar incinerar. Aí depois eu vou disponibilizar para vocês a decisão e que fala exatamente isso. Que primeiro que é uma mera formalidade. Segundo que afronta totalmente, voltando aos princípios, né? Olha a importância dos princípios. É totalmente desproporcional você mandar devolver uma mercadoria ou destruir, porque uma simples etiquetagem resolve essa situação. Cara, e que é Você não precisa devolver, você não precisa chegar nesse extremo. Então são situações tipo, como essa. destruir a mercadoria por causa de. Então, Cara, tipo, é surreal, são velho. situações como essa que o comércio exterior brasileiro precisa começar a se atentar e desburocratizar. Ele precisa, os órgãos anuentes, a Receita Federal, ela tem que entender que o importador ele está trabalhando, ele está gerando emprego, ele está gerando recolhimento de impostos, ele está fomentando a economia nacional, ele não está prejudicando. Eu ouço muito que as importações afetam o mercado interno, por isso tem dumping. Por isso que tem essas medidas Hum. executórias. Então, essa é uma situação que precisa ser observada. Então, esse é o maior absurdo. Mas o judiciário já se posicionou. Então, por exemplo, num caso como esse, se você resolver isso na época judicializar, você levasse essa situação para o judiciário, qual que é a resposta que você teria? Você teria uma resposta, uma medida liminar, uma tela de urgência que garantiria a possibilidade de reetiquetagem, se você tivesse Uhum. incorreto. Nesse caso aqui, não estava nem errado, porque o fabricante é o Não, distribuidor. surreal, É a cara. mesma coisa, mas vamos pensar que tivesse. Uma simples reetiquetagem, você resolve a situação. Agora, perdimento, destruição ou devolução é totalmente desrazoável, né? Não, não, é uma coisa que não existe. E aí até eu tava E a falando, armazenagem comendo, né? Que é o assunto começou na armazenagem. inclusive, pô, a armazenagem é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? Então, a gente pega e fala, aquele E espaço aí que você você teve que monta, pagar tudo, você fez um acordo. te pagou tudo. Cara, a multa da Receita parcela em 60 vezes. Por que eu tô fazendo a conta se eu ainda pago essa multa ou não, cara? Então eu vou te dar mais uma dica. Mais uma, hein? Mais uma. Você pega essa nunca, Mais talvez eu vou ficar uma. com raiva de pagar. Não, então fica. Do mesmo jeito que você poderia ter encurtado essa discussão e não ter precisado devolver, poderia ter reetiquetado, você poderia ter liberado as mercadorias e depois discutir isso com o terminal, Uhum. tá? Inclusive, decisões recentes admitem que você, ao invés de pagar o terminal, você faça o depósito em juízo. E só no final da discussão, Tá lá, discute. tá lá e discute. Então, essa é uma situação que os tribunais já vêm se posicionando de forma favorável para o importador quando o armazém retém a tua mercadoria e usa essa retenção como meio coercitivo para receber os valores. Uhum. Então, isso é muito importante, essa dica, para que o importador se deparou com uma situação dessa, com valor abusivo. Ah, eu vou pagar para liberar a mercadoria e depois eu vou correr atrás. O caminho é muito longo. Ah, então qual que é o caminho? Olha, eu vou estudar aqui uma medida para quê? Para que eu libere a mercadoria
e depois eu pague, depois eu discuta, ou na pior das hipóteses, que eu deposite o valor abusivo em juízo, e depois eu discuta, mas sem a pressão de estar com a mercadoria lá. O importante é que o armazém, ele não pode se valer da retenção da sua mercadoria como condição para poder fazer o toma lá da cá. Então, é muito importante isso. Então, acho que a gente falou aqui 3 temas bem importantes e que ficou bem claro. Primeiro, a questão da etiquetagem, no caso de divergência de embalagem. A gente falou dos abusos da armazenagem, como liberar a sua mercadoria, e falar um pouquinho também de demurrage, da questão da desova, para você estancar uma situação É, como essa. é bacana, até como você me disse uma vez, né, que tava, que a gente tem muitos deveres, porém a gente tem alguns direitos também, e que muitas vezes esses direitos são Muitos, violados, e a gente não sabe, porque, assim, exatamente. cara, o comércio exterior brasileiro ele é novo. Ele foi aberto na época do Collor, lá nos anos 90 tudo, né? Então, quando teve até aquela, para relembrar a galera, né? Tipo, eu só tinha ali coisa de. Eu tava com mais ou menos 9 para 10 anos, tá? Mas eu lembro isso ainda onde falou que, putz, que os carros brasileiros eram carroças, né? Carroça. E, Aí e ele caiu, aí. depois ele caiu por causa da Elba, não foi? A gente falou que ele ia falar de política. Vai, continua, continua, continua. Vai. Importado? Hã? A Elba? Você é mais velho que eu, você sabe, tipo, você agora não lembro. Eu sou mais velho que você? Você é 40, tio. Hã? Você é Eu 40. sou 79. Nossa, hein? Rodou de pneu murcho, hein, pai. Ah, que isso. Ah, aqui, ó. A estrada da sua vida foi de chão, hein? Mas você sabe que. Vou pegar um gancho aqui Tá. interessante. Vou contar um pouquinho da história de um trabalho que a gente fez em 2011. 2011 eu já trabalhava com direito aduaneiro, já era advogado há algum tempo, fazia também algumas questões tributárias. E o que eu comecei a notar, estudando o direito aduaneiro, estudando os casos? A carência de informação. Então, você imagina, se um advogado tem dificuldade de ter informação, de ter formação em cursos de aperfeiçoamento em direito aduaneiro, você imagina aí um importador. Cara, Você imagina a dificuldade é que é. impossível, porque, tipo, sofre e apanha demais. Então, cara, a gente apanhou muito. É difícil para o importador entender os seus direitos, entender o que ele pode, entender o que ele não pode, Mas ainda mais quando a gente fala do Brasil, um país continental, onde a gente tem vários fiscais diferentes. Então, com várias interpretações, formações, então, culturas. cara, o que o fiscal daqui de São Paulo pensa sobre a legislação não é o que o Vicente Você pensa. quer mais o que a gente já vê de divergência de classificação fiscal, Exato. de valoração, enfim, é interpretação. E aí é onde entra na questão dos direitos, Exatamente. porque o empresário não sabe, tipo, cara, já fica apavorado e fala assim, caraca, essa coisa vai pegar minha carga e tal, E como é que eu porque vou eu preciso fazer? cumprir contrato. O meu caso do milho mesmo, voltando lá do milhão peruano, Do amarelo, né? do amarelo, cara, o fiscal, eu fui lá, eu lembro que eu tinha chego em Congonhas, estava voltando de viagem, peguei meu carro em Congonhas, fui direto para Guarulhos. E aí, quem que é o responsável aqui da parada? Os caras, não tá atendendo o caso aí, eu falei, bom, eu sou importador, cara. Então, eu tenho o direito de ser atendido como contribuinte. Sim, Ponto. como qualquer outro. Exato. E aí, para isso, eu até bato firme. E aí o cara falou assim, cara, o canal amarelo é minha carga. Aí que tá, foi o sistema. Não, foi ele que Foi colocou. ele que colocou? Entendi errado. Na carga. O que é chamar? Combinar com milho. Eu falei, aí ele falou, não, é porque veio do Peru. Eu tava com suspeita de ter cocaína na sua cara. Eu falei, caraca, velho. E aí por isso que ele queria E ser aí fui punido. passar o cachorro pra ver se tinha. Eu falei, E aí passou e liberou. eu falei, irmão, mas você acha que se eu tivesse cocaína eu ia fazer importação formal? Os caras fazem. Cadeira, né? Mas tipo assim, a cabeça, tipo, o argumento, tipo, muito falho. E aí é o que eu falo, cara, por ter um argumento para na cabeça dele, inclusive até Mas preconceituoso, muitas vezes, por mais que ele tenha um argumento falho,
Se o importador não souber dos direitos, ele não consegue nem contra-argumentar, mesmo sendo um argumento falho. Ele não tem subsídio para poder se defender. Voltando aqui. O cara é traficante. Formal. Quando nós notamos isso aqui, em 2011, foi quando a gente começou a fazer o trabalho na OAB. Não sei se você lembra. Em 2011, na época, o então presidente Durso, da OAB aqui do estado de São Paulo, nós vimos que não existia nenhuma comissão temática da OAB. A OAB, para quem não conhece, imagina que uma prefeitura tem as suas secretarias. Tá. Então, a OAB ela é composta por uma diretoria, e a diretoria ela tem as comissões temáticas, cada um de um tema. E o que a gente vê aqui? O direito aduaneiro, com todas as suas especificações, com toda a sua autonomia, até como um ramo autônomo do direito que é, e hoje já é reconhecido, ela não tinha uma comissão específica dentro da OAB São Paulo, na verdade, dentro de OAB nenhuma na época, né? Para poder representar isso. Cara, olha o que a gente tá falando aqui. 30 anos depois da abertura do comércio exterior brasileiro. Foi surgir só agora, né? Então, 2011 nós estamos falando. cara, é muito tempo. É muito tempo, É né? muito tempo. Mas na época a gente conseguiu, a gente notou essa necessidade, essa fragilidade, tanto de informação, de legislação e de acesso a esse tipo de informação, não só para advogados, mas para todos os operadores do comércio exterior. E naquela oportunidade, a gente fundou a primeira comissão de direito aduaneiro de seccional de OAB do Brasil. Então, a OAB São Paulo ela foi pioneira na implantação, na criação de comissão específica de direito aduaneiro no Brasil. E eu tive a grata satisfação, naquela oportunidade, de ser o presidente. Que legal. E responsabilidade também. E fiquei durante praticamente 8 anos presidindo a comissão de direito aduaneiro da Organização Civil. Você já saiu para quem reclamar aqui, ó. Mas eu vou te falar Tô tudo que eu brincando, andou. pra caramba. E exatamente um dos nossos maiores objetivos na época era trazer essa informação. Tanto é que se você entrar no site da OAB São Paulo até hoje, a gente fez uma cartilha de direito aduaneiro, que não era só para advogado, era para todo mundo, era para quem quisesse acessar, quem quisesse saber o que Tá é o lá. direito aduaneiro, Também. tá lá exatamente o que é o direito aduaneiro, quais são os órgãos anuentes, enfim. Hoje já está desatualizada, né? Isso faz bastante tempo. Cara, falando em direito, vamos responder a pergunta aí de US$ 1 milhão ou mais, né? Depende como que tá a carga da galera aí. Estamos passando aí por essa greve da Receita Federal e onde, como a medida mais drástica dela até hoje, foi decretar. Olha só, gente, o Canal Vermelho tem um dia agora. Hoje, né? Hoje, dia 30/11, foi decretado o dia do Canal Dia do Vermelho. Canal Vermelho. Todo mundo que registrou qualquer exportação ou importação hoje, Parametrizou no Canal Vermelho. parâmetros no vermelho. Todo mundo. A Então, gente já falou do que é canal, já falou da parametrização dos critérios. Agora exato. vamos falar de prazo da Então, solução. o cara tá nessa greve, tá com a carga. O cara tem o dever de pagar o imposto, tem o dever de pagar a demora, Mas tem o qual que é o dever de pagar a direito? armazenagem. Qual que é o direito do importador brasileiro, do exportador? Conta pra gente, doutor. Então vamos lá. Antes de falar do direito do importador, eu queria falar um pouquinho da Receita Federal. Por quê? Porque se você buscar as próprias decisões judiciais que abordam o tema, todas são unânimes em afirmar que também existe o direito de greve por parte da Receita Federal. Então, assim, sem querer Puxar a puxar a sardinha. sardinha, nem criticar, nem defender, eu acho que a gente está aqui para ser justo e o que é certo é certo. E os caras precisam do bônus que não foi prometido para os caras. Exatamente. E ponto. Então, o que é certo é certo. Hoje, o mesmo direito que o importador tem de liberar mercadoria, a fiscalização tem o direito de fazer a greve. Então, a greve, ela não vou entrar aqui no mérito se ela é legítima ou ilegítima, mas existe a previsão legal da greve. Ou seja, ele tem o direito da greve. Exatamente. Agora, por outro lado, o operador do comércio internacional, ele também tem o direito de ter as suas mercadorias liberadas, o desembaraço aduaneiro, é um ato administrativo. E aí, se a gente traz isso para o juridiquês, a gente tem uma coisa que chama princípio da continuidade do serviço público. O serviço público,
essencial, ele é regido pelo princípio da continuidade. Ele não pode ser interrompido. Então, você tem uma greve que interrompe um serviço público essencial, você tem que ter um poder judiciário aqui para poder regulamentar isso e equilibrar os interesses. Ou seja, trazendo para a prática, o que a gente viveu com a greve do metrô, que foi essa semana em São Paulo. Exatamente. Eu tive uma reunião na Assembleia, você acredita que eu estava chegando na Assembleia Legislativa, no meio daquela confusão lá, ainda bem que eu consegui entrar. Você é louco? É. Mas voltando aqui, então a gente tem que buscar. O que que o judiciário faz? Ele equilibra essa situação. Ele legitima a possibilidade e dá aos servidores o direito de greve garantido, mas ele também tutela os interesses dos importadores e exportadores, que tem que ter os prazos previstos em lei para o desembaraço aduaneiro respeitados. E aí o que que a gente tem? Qual que é o direito? Qual que é o direito violado? É o direito que eu tenho como empresário, como importador e exportador, de concluir o meu desembaraço aduaneiro. Aí vem a pergunta que não quer calar. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo que eu tenho para poder proceder com o desembaraço? Se você buscar todo o histórico, não existe em nenhum lugar um prazo que fala exatamente do desembaraço. No entanto, hoje se usa por analogia o prazo do processo administrativo fiscal para você exercer atos, amparado por todas as jurisprudências de todos os tribunais regionais federais. E qual que é esse prazo? 8 dias. 8 dias. Grava bem aí, ó. 8 dias. Se esse carro vermelho tá parado lá Mais porque um não foi detalhe, analisado. mais um detalhe. Dias corridos, tá? Não é, 8 dias corridos, não Brasil. são úteis, porque o nosso prazo processual são dias úteis. Olha, caiu até o resenha aqui da televisão, viu? Acho que foi porque você pegou e falou do 8, né? 8 aí e 8, tal, da Receita Direito, tá vendo? Mas o Os prazo, caras estão tentando derrubar essa marca, pai. mas o prazo hoje que deve ser observado para que o importador possa judicializar e buscar uma medida, ele é de 8 dias. Mas qual que é a ressalva? 8 dias, parametrizou, deu 8 dias, eu já posso buscar o meu advogado de confiança, meu departamento jurídico, eu posso, enfim, judicializar e buscar alguém da minha confiança para buscar isso? Não, Não? não. Passou 8 dias. Falei, duas ressalvas. Calma, calma. Eles têm Não, duas ressalvas. Não, mas tem que falar, porque tem acontecido muito isso. Eu só não posso, no 9º dia, judicializar e buscar uma tutela em duas situações. Primeiro, se a hora que eu acessar lá o meu processo, tiver alguma exigência em tela. Ou seja, Se a Receita se manifestar. se manifestar. Ou, se não tiver exigência em tela, Receita, quando eu falo Receita, tem Receita, exigência mapa, em tela, alguma exigência IBAMA, qualquer para você outro tomar alguma ente. providência, desde uma reclassificação até uma valoração, até uma multa, enfim. Tem exigência em tela? Tá, isso vale para os órgãos atuantes também. Também. Tá, fora a Também. Receita, então mapa, Brasil também. Visa, todo mundo. Colocou lá. Ou se essa mercadoria for direcionada por um procedimento especial de fiscalização aduaneira, aquele previsto na Instrução Normativa 1986 de 2020. Nesses dois casos, são as duas exceções à regra do prazo de 8 dias. Então, o que a gente tem que ter em mente? Parametrizou a mercadoria, ultrapassou 8 dias, olhei lá, não tem exigência em tela, não tem procedimento especial de fiscalização aduaneira, ok, posso partir por uma judicialização, posso buscar uma medida judicial que me garanta a conclusão do desembaraço, levando em consideração os 8 dias. Tenho ali uma intimação e exigência em tela. Ok, vou cumprir. Cumpri, começou a correr de novo. Passou 8 dias, não fez? Mesma coisa. Mas eu olhei ali na tela, tá lá que foi direcionada para um procedimento especial de fiscalização aduaneira, da 1986. Prazos próprios. IN 1986 tem o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e entre eles 16 dias. Mas eu estou olhando ali, direcionou para a IN 1986, mas já passaram 8 dias. E aí, como é que eu faço? Se a gente for buscar os prazos lá do 41B, que são os últimos artigos da IN, ele fala em 16 dias. Então é temerário
você se antecipar e buscar uma tela jurisdicional, porque eu entendo aí que vai ter uma divergência na interpretação dos prazos. Tá. Caraca. Mas ficou claro essa questão dos prazos, em que situação começa o teu direito de conclusão e quais são as exceções à Tá, e regra? aí o advogado de confiança dele entra onde? Em Brasília, entra local? Aí Tipo, cabe a cada importador, até pela questão ética, a OAB aqui não me permite estar dando assim dicas, mas eu deixo bem claro a possibilidade da previsão legal e cabe a cada importador buscar aí o seu advogado, o seu você não jurídico pode falar interno. onde vai entrar, ou deixa você falar? Não, isso é uma opção do Ah, advogado, porque é uma estratégia do ah, advogado, é ah, uma pensei. regra. Entendi, entendi. Aí já entra do estratégia. Já entra na estratégia, mas em regra, você sempre vai buscar uma ação na jurisdição da autoridade responsável pelo aquele desembaraço. Entendi. Isso é a regra processual, mas o artigo 109 também te permite entrar, se a ação for contra a União, no Distrito Federal, Essa Distrito Federal de Brasília. que surgiu minha Que dúvida de legitima isso aí, o artigo onde que entra na 109, verdade com isso. essa é uma opção da empresa. Tá. Mas existem essas possibilidades que conforme a previsão. Bacana entender seus direitos, você aí, importador, exportador. Ficou claro? Entendeu? Claríssimo. 8 dias. 8 Ninguém dias. fez nada, pai, ó. Madeira, manda o advogado entrar já, tudo. E entra, é mandado de segurança que entra, é isso? Então, depende da estratégia processual. Agora eu vou contar mais uma. Hum. Essa semana eu estava dando uma estudada na jurisprudência dessa questão dos prazos e muitas decisões recentes têm entendido que, ultrapassado o prazo previsto de 8 dias e havendo a retenção da mercadoria sem motivação e sem base legal, as despesas de armazenagem e demurragem e demais multas contratuais sofridas pela empresa devem ser custeadas pela União. Ou seja, está começando a ter ação indenizatória contra a União, que é quem representa a Receita Federal, em função do abuso da retenção de mercadorias e do descumprimento de prazos de desembaraço, não só pela greve, mas também por descumprimento de prazo. Tá. Ou seja, o cara não cumpriu. Não cumpriu um prazo, o que que ele fez consequentemente? Lembra que eu te perguntei aqui no começo? Eu falei, olha, qual que é o dano que você sofre? O que acontece com você, Tá? importador, quando você não tem o cumprimento dos seus prazos? Lembra que eu falei da tua planilha do seu custo? O que que vai acontecer? Vai te onerar. Então, É, você não. vai gastar com demurge, você vai gastar com armazenagem, você vai ter uma série de situações e que isso vai te onerar. E aí, o que que a jurisprudência já tem entendido de forma bem pacificada? Olha, demonstrou que você estava certo, demonstrou que a União te causou algum dano, ela vai te indenizar e vai te ressarcir os prejuízos. Porque, cara, até para se ligar, né, tem que doer no bolso. Sim. Eu falo isso sempre, para tudo tem que doer no bolso para poder. E aí as pessoas perguntam assim, na prática, como é que isso funciona? A ação, eu vou entrar com uma ação contra o fiscal? Não, o órgão é a União. Agora, você ganhando a ação, o que que acontece com o fiscal? O fiscal, ele sofre uma ação de regresso. E aí, depois, pessoalmente, se ele realmente agiu com excesso de poderes e de forma contrária à lei e te causou prejuízo, ele vai responder e vai ter que ressarcir. Caramba. Não, isso é bacana porque, cara, no meu caso do milho, Educa, educa. No educa. meu caso do milho mesmo, eu tive que pagar multa pro Pão de Açúcar, porque eu tinha contrato com o Pão de Pois é. Açúcar. E, cara, eu paguei multa. Então imagina só teu prejuízo. Você, Foi você pagou gigantesco. multa para o Pão de Açúcar, você gastou com demurragem, você gastou com armazenagem e você estava no seu direito. Quem Demurragem não teve descumpriu? porque foi aéreo, mas tudo bem, mas Tudo bem, gastei com mas armazenagem gastou no com aeroporto, que é caro pra armazenagem. caramba. Gastou com armazenagem. Ou seja, você teve um prejuízo e que não foi você que deu causa. Quem que deu causa? Fiscal, porque ele falou que foi por conta da suposta droga na carga. Então, mas com base em quê? Qual que é o critério Então, legal? tipo, não, Nós não podemos tirar, nós não podemos tirar a legitimidade da Receita Federal fiscalizar. claro, claro, ponto. Mas a gente tem uma linha tênue, que é o quê? Que é o dever de fiscalização e o abuso da Então, fiscalização. É o equilíbrio. este cara, inclusive, quando ele pegou e falou para mim, ele pegou, ele falou para mim mesmo, desse jeito, ó, que a sua carga veio do Peru, lá produz cocaína, e aí eu pedi para o cachorro passar o cachorro na sua carga. Inclusive é da Bolívia, então.
Então, cara, irmão, é da Colômbia, Colômbia. então ferrou as flores, É. né? Então imagina, vai parar tudo. Pô, tem um maracujá doce, que eu adoro, que vem da Colômbia também, pô. Que vende no Mercadão, cara, para tutão, tipo. Não, complicado. Não, e aí A fiscalização ela tem que ter critério, ela tem que ter base legal. É a mesma coisa, a gente está falando de parametrização. A parametrização automática, ela é ilegal. Parametrização ela tem que ter um critério. Ela tem que ter um critério. Quando você parametriza uma mercadoria para um canal, ele tem que ter um critério. Por que que aquilo aconteceu? Eu não posso. O ato administrativo da fiscalização, ele tem um requisito. Vamos falar de princípio de novo. Lembra que a gente falou de razoabilidade, proporcionalidade? Tem um princípio que chama motivação. Ou seja, o agente, quando eu falo agente, vamos falar do auditor fiscal, ele é um agente público. Todo ato que ele exerce é um ato administrativo. E o ato administrativo, para que ele seja válido, um dos requisitos dele é a motivação válida. E o que que é a motivação? É uma base legal, é um critério. Ele não pode falar assim, Alfredo, essa carga aí veio do Peru e eu vou colocar ele lá no canal de parametrização e vou te fiscalizar porque eu acho que tem droga lá. O fiscal e a autoridade nenhuma pode achar. Quando a gente fala, uma das maiores embates jurídicos nossos é quando a fiscalização vem presumir a presunção de veracidade do ato administrativo. Eu não posso presumir contra a prova. Você só pode presumir quando você não tem prova. Eu estou presumindo que você está subfaturando. Por quê? Porque eu tenho aqui DIs paradigmas de mercadorias similares que provam aqui pelas suas mercadorias que essa caneta que você importou, ela tem um preço superior. Aí você fala, tudo bem, você está presumindo com base nisso. E se eu te provar que eu tenho uma condição comercial diferente, por quê? Porque você sabe quantas canetas dessas eu estou importando e há quanto tempo? Você sabe que essa qualidade da caneta que você está usando como paradigma é superior à minha é mais barata? Aí você vai apresentar o quê? Prova. Aí o que Comprei seriam um as lote que provas? estava perdido lá, tal. E-mail de negociação, contrato de câmbio, tabela de preço, declaração do exportador. Aí você tem uma série de provas que, dentro de um juízo de valoração, são muito maiores do que uma presunção. Você entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que vale para tudo, tá? Qualquer tipo de penalidade aduaneira, sempre quando você tiver uma presunção e uma prova, a prova sempre vai valer. E nunca que a presunção de veracidade do ato administrativo da fiscalização pode valer mais do que uma prova produzida pelo importador. Entendeu? Sensacional. Ô, Bill, Muito bom, né? eu aprendi na dor aí no bolso, viu? E por isso que eu trouxe minhas cargas hoje, ó. Chegou aqui em Mas você novembro. gostou das dicas, né? Não, sensacional, cara, porque é tudo que a gente precisa entender os nossos Posso falar direitos. a última coisa por fim para a gente poder finalizar esse episódio? Claro. Dentro desses 22 anos de advocacia, e muitos deles na área aduaneira, eu falo para você, sem dúvida, que acompanhando todos os procedimentos que eu já acompanhei, que eu já perdi as contas, envolvendo fraudes aduaneiras, que muitos das fraudes, dos autos de infração que são lavrados, são contra importadores que não cometem a infração com dolo. Quando a gente fala de dolo, é o termo jurídico que fala de vontade. E aí você fala, pô, mas por que que ele foi multado? Porque a lei não admite desconhecimento. E aí que entra essa informação. É por isso que é importante o que a gente está fazendo hoje, esse trabalho que a gente vai começar aqui, para poder, de alguma forma, levar informação relevante e prática para quem precisa. Não é informação de livro, é informação de dia a dia, de caso concreto. É realmente contar a história para quê? Para que o importador saiba exatamente daquilo que você tanto destacou. Eu tenho meus deveres, mas eu tenho os meus direitos. E como que eu vou exercer meus direitos dentro do comércio internacional? É isso. Perfeito. Boa? Caraca, Então valeu. saiu o primeiro episódio do Resenha Aduaneira. Aí sim. Infelizmente foi no tema da maré vermelha e tal, né? Porque Bom, ele tá, tá, mas tá, tá ma- tá, valendo. tá mais leve, mas é bacana Mas porque foi tem bom que a muito. gente aproveitou um momento para esclarecer Sim, uma situação que está aí atingindo milhares de claro, operadores do comércio certamente muita internacional. gente com essa dor hoje, né? Tá aí. Mas agora já sabem como é que resolve, né? Já sabe, já, né? Valeu. Obrigado, viu? Um abraço. Bora com tudo.